Pronto. O que nós temos para hoje? Bom dia, deixa eu... Todo mundo já... Se bem que só temos 3, né? 1/3 da turma aqui na sala. Bom dia, Carlos. 4, desculpe, 4. Quase metade da turma. Sim, deixa eu pegar aqui o material. E aí, tudo certo? Alguém ainda com problemas nas notas? Alguém ainda me devendo qualquer coisa? Qualquer avaliação, qualquer material? Acho que vocês são a turma mais tranquila que eu tenho. Talvez até pelo número de alunos. Paramos onde semana passada? Falamos dos 3 princípios, não foi? A confecção do ideograma. Foi. Paramos aqui. Todo mundo me ouvindo bem? Todo mundo tranquilo aí? Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo, me ouvindo? Deixa eu ver como é que nasceu. Estão me ouvindo? Ok. Ok, vamos continuar. Bom dia, Jeane. Bom dia, que bom. Ok, vamos iniciar nossa aula, que hoje a gente tem uma atividade. Eu quero gastar o maior tempo possível fazendo essa atividade, porque além de ser mais prático, tá? Também faz parte da nossa primeira... Bom dia, Juvenice. Bom dia, Ju. Faz parte da nossa primeira atividade para esse bimestre, tá? Então, vamos prosseguir. Continuando, né? A gente viu o ideograma unitário, a gente viu o que é o ideograma. Para entregar no final da aula, não, Ana. Não. Para entregar semana que vem. Ele é mais... Não dá tempo de entregar no final da aula, não. É um pouquinho mais extenso. É extenso. Ok. Vamos ver aqui. Ah, sim. Semana passada, nós vimos o quê? Nós vimos o ideograma unitário. E nós entendemos o que é o ideograma unitário, gente? Entenderam o que é o ideograma? O que é um ideograma? Alguém se lembra o que é o ideograma? A gente diz pelo menos que não se lembra. Vocês estão me ouvindo, gente? Obrigada.
Obrigada. Carlos está me ouvindo. Você se lembra do que é hidrograma, Carlos? Você se lembra, Juvenice? Lembra-se, Jeane? É porque a turma de vocês é pequena, dá para chamar vocês pelo nome. Dá para eu intimar um a um. Carlos não veio à última aula. Tá bom. Então, vamos lá. O hidrograma, Carlos, é um gráfico, tá? É uma relação gráfica entre a vazão gerada por um escoamento superficial, que, por sua vez, é oriundo da precipitação. Então, é a relação dessa vazão gerada a partir desse evento de escoamento ou de precipitação, certo? Que um é consequência do outro, o escoamento é consequência da precipitação. E esse gráfico tem nas suas ordenadas a vazão, na sua abscissa, o tempo. Aí tem nas suas ordenadas a vazão e nas suas abscissas o tempo, tá bom? E aí, a partir desse gráfico, a gente pode entender, né, mais um método para a gente entender como é que funciona essa relação do aumento de uma vazão na determinada seção da bacia a partir de um evento de chuva. Ok? Eu vou desligar aqui, gente, a câmera, tá? Eu me concentro mais se eu não ficar olhando para mim. Aí depois a aula já está lá. Vocês viram lá que tem uma tarefa nova? Vocês viram lá no portal? Tarefas, hidrograma unitário. Pronto. Então, eu coloquei também, eu não me lembro se eu coloquei já o slide dessa aula junto. Confere aí para mim, senão eu vou colocar agora, quando a gente terminar essa parte teórica, tá? E aí você pode fazer essa revisão da primeira parte, Carlos, da aula. Então, a gente pode determinar o hidrograma de várias formas. A primeira e a mais comum é com base em dados históricos. O que seria isso? São aqueles hidrogramas onde eu tenho uma série de dados de chuva e de variação de cota em relação a um determinado evento, tá? Esse evento é uma precipitação. Então, eu tenho a relação desses dados de precipitação, quanto choveu, né, com a intensidade dessa chuva, quanto tempo durou essa chuva e como foi que essa chuva afetou o curso lá do rio, a seção que eu estou estudando. Então, a partir dessa chuva, quanto que aumentou essa vazão? Então, se eu tenho esse dado, se eu faço essa relação, aí eu posso construir um hidrograma com base em dados históricos, ou seja, no histórico de aumento de vazão em relação àquele evento de chuva. Ok? Então, a gente precisa dispor de registros de precipitação e vazão simultaneamente. Dispondo desse registro, como é que a gente vai fazer esses cálculos, tá? Primeira coisa que a gente vai calcular é o volume total precipitado na bacia, certo? Então, eu preciso, para saber o volume total precipitado na bacia, a gente precisa ter, né, conhecer quem é a área dessa bacia, certo? E a precipitação, tá? Quanto que precipitou? Quantos em milímetros que precipitou? Então, nós transforma em metro. Quanto é a área? A área em metro quadrado, tá? A gente pode transformar essa área, que geralmente a gente tem um dado em quilômetros quadrados para metro quadrado, multiplica pela precipitação, que é em milímetros, tá? Transforma para metro, multiplica, a gente vai ter o volume total precipitado aí em metros, né? Por metro quadrado, metro vezes metro quadrado, metro cúbico, volume total. Um minutinho só, gente, que eu vou aqui só. Deixa eu pegar água. Voltei. Em seguida, o que eu posso calcular também?
a vazão que escoa superficialmente. Como é que eu calculo essa vazão que escoa superficialmente? Eu tenho a vazão observada no posto pluviométrico, ou seja, a vazão é levada a partir daquele evento de chuva. Não. Leandro, por favor. Oh, gente, desculpa mais uma vez. Meu cachorro tava latindo bem aqui perto. Tive que botar ele pra fora da minha área de trabalho. Então vamos lá. Foi engraçado, não foi? Vamos lá. Oi, Kaique. Bom dia. É o gato. Estamos aqui cercados, nossos bichinhos estão em casa, dentro de casa. Ele quer bagunçar na aula. Às vezes ele fica aqui só dormindo no meu pé. Mas hoje resolveu. Enfim. Não, vai ficar latindo aqui no meu ouvido, vai tirar minha concentração. Vamos lá. Além do volume total precipitado... Kaique, bom dia, bom dia. Dorme não, Kaique. Gente, então, além do volume total precipitado, que a gente já viu que a gente multiplica a área da bacia pela intensidade da chuva em milímetros, a gente pode calcular o escoamento, certo? O volume que escoa, a vazão que escoa superficialmente, essa vazão a gente calcula como, certo? A partir da instalação de postos pluviométricos, né? Pluviométrico, no caso que essa vazão na seção no rio, tá? Pluviométrico, nós observamos o quanto que elevou, né, essa cota a partir desse momento de chuva e o quanto que isso representa de vazão a mais. Então, essa é a vazão observada, certo? No caso, a vazão total, tá? A vazão total. Quando a gente diminui da vazão base, que é aquela vazão já pré-existente, ou seja, a média de vazão daquela determinada seção, ok? Aí a gente diminui essa vazão acrescida pela vazão base e a gente tem, então, a vazão oriunda daquele evento de chuva. Gente, se quiser falar alguma coisa, é só chamar aqui, tá? Temos agora 2/3 da turma. Você pode ligar o áudio e falar, caso queira. O volume é escoado superficialmente, a gente controla o volume, né? A vazão, a gente pega a vazão, que a gente acabou de calcular, tá? E divide pelo intervalo de tempo, a gente encontra daí, então, determina o volume que escoa superficialmente. E o coeficiente, certo? O coeficiente vai ser esse volume escoado superficialmente pelo volume total precipitado na bacia, ou seja, a altura da lâmina escoando superficialmente pela altura da lâmina sobre a bacia, tá? O coeficiente é aquele nosso coeficiente de escoamento superficial. Para calcular a precipitação efetiva, a gente multiplica, então, esse coeficiente pela precipitação total. Se a gente multiplicar esse coeficiente pela precipitação, observe que aqui a gente divide o volume escoado pelo volume total precipitado, tá? Aqui é pela precipitação total, ok? Então, da precipitação, vamos separar isso aqui. Da precipitação, a gente tem aquele volume, né, que ele não contribui com o escoamento superficial, e tem um volume que contribui com o escoamento superficial. Multiplicando esse coeficiente por esse volume, a gente tem aí, então,
a precipitação efetiva ou o escoamento superficial direto. Tá? Então, como é que a gente calcula, então, a ordenada, né, vazão do hidrograma unitário? A gente vai dividir a precipitação unitária, né, aquela precipitação, por exemplo, choveu 10 milímetros por hora, né, choveu 1 milímetro por segundo, ok? 1 milímetro por hora. Então, a gente vai pegar essa precipitação unitária, essa a lâmina, ok? E dividir ela pela precipitação efetiva que a gente acabou de calcular. Beleza. Daí a gente multiplica pelas ordenadas do hidrograma. Certo? Que é o quê? Que é a vazão de escoamento, que também nós calculamos. Multiplicamos por esse dado, que foi o nosso segundo passo de cálculo. Aí a gente vai ter, então, a vazão para a construção do hidrograma. Certo? Problemas inerentes ao processo de determinação do hidrograma unitário com base em dados históricos. Então, quando a gente constrói hidrograma com base em dados históricos, a gente pode ter alguns problemas com erros no hidrograma, com aquisição de dados. Então, a gente divide esses problemas em duas classificações, né? Erro instrumental e erro de obtenção da citação. Erro instrumental, aí a gente chama, por exemplo, erro das observações de vazão, certo? Erro no manuseio do instrumento de medição, curva-chave com problema. Ou seja, os instrumentos que a gente utiliza para coletar esses dados, eles estão de algum modo, com algum problema ou com alguma deficiência. Então, a gente não consegue trabalhar não. Aí a gente vai ter erros acumulados a partir desses instrumentos. Erro na obtenção de precipitação, a gente tem as leituras do pluviógrafo, certo? A gente pode ter vários observadores fazendo coleta de um mesmo dado, e aí a gente pode ter leituras diferentes. Por exemplo, a gente pode ter métodos utilizados que não tem a precisão, por exemplo, o método de Thyssen. A gente pode ter também, né, outro ponto aí é a propagação de erros, tá? Então, uma vez a gente tendo erros nos instrumentos, erros de obtenção ou algum tipo de erro nessa coleta de dados, a gente pode propagar esse erro a partir dos cálculos, arredondamentos, aproximações, e aí no final a gente tem um hidrograma distorcido, né, ou distante do que seriam os dados reais. Ok? Além do hidrograma com base em dados históricos, a gente também tem o hidrograma sintético. Tá? E o que seria esse hidrograma sintético? É o hidrograma, quando a gente quer construir o gráfico, né, de vazão, a variação da vazão naquela seção, pela variação do tempo após o evento de chuva, né? Só repetindo aí o conceito do hidrograma, a partir de locais onde a gente não tem esses dados nem de vazão nem de tempo. Então, como é que a gente faz isso? Alguma ideia? Como a gente vai fazer se a gente não tem dados históricos? Não se comportava, tá? Ninguém? Tá. O que a gente vai fazer? Bem, Carlos, o que a gente pode fazer? A gente pode, sabe fazer o quê? Pegar dados de região com características físicas semelhantes, tá? Regiões fisiograficamente semelhantes àquela que a gente quer trabalhar e que a gente obtém os dados. E aí a gente vai comparar, sabe, quais são as características principais, né,
que podem caracterizar esse hidrograma, que são semelhantes àquela bacia, e quais são as características que diferem, e aí selecionar essas características, fazer uma avaliação e determinar esse hidrograma, tá? Então, o que a gente chama é de regionalização de variáveis, que é pegar essas variáveis de uma região e adaptar ou tratar ela aproximadamente para a região que a gente quer que não tem esses dados, tá? Então, o que é que a gente tem? Os métodos para a determinação do hidrograma unitário sintético, certo? São baseados em medições existentes de bacias de vazão de uma região estudada. Então, para que eu faça numa região que não tem dados, eu preciso conhecer uma região de características semelhantes que tenham estes dados, tá? Dados da relação de precipitação e vazão na determinada seção. Mas, para isso, elas devem ter características semelhantes, né? A partir desses hidrogramas regionais, estima-se quais são os principais fatores influentes e como estes influenciam o hidrograma. Então, quais são esses principais fatores? E como é que isso está influenciando o hidrograma? Eu consigo separar, eu tenho uma grande quantidade de variáveis semelhantes, ou eu só tenho um ponto de semelhança? Se eu tiver só um ponto de semelhança, é viável utilizar esses dados? Ou se eu tiver poucos pontos semelhantes, é viável utilizar? Então, a gente precisa fazer essa análise para ver se o hidrograma gerado daquela região que a gente não tem, o gráfico, vai ser eficaz ou não, tá bom? Aí a gente tem alguns métodos, vamos tratar de alguns deles. Então, a gente tem o hidrograma unitário, né, triangulado CSC, aí fiquei pesquisar ontem de noite, que eu esqueci o que é que se chama essa CSC, qual é o órgão específico dela e acabei esquecendo. Tá? É uma organização para os estudos ambientais nos Estados Unidos, eu não me lembro agora exatamente se ele é ligado a recursos hídricos ou é ligado aos solos, mas se eu não me engano é ligado a solos, não a ciências ambientais. Mas não tem nada não, eu vejo e passo para vocês. Hoje nessa aula eu lembro de fazer isso. Então tá. Esse hidrograma foi desenvolvido nos Estados Unidos e eles podem ser aproximados por relações de tempo e vazão, tá? Estimadas com base no tempo de concentração e na área da bacia. Então tem que ter o tempo de concentração e a área da bacia similar para que eu possa fazer a aproximação dos dados por esse método, tá? Pode ser aproximado por um triângulo definido pela vazão de pico, pelo tempo de pico e pelo tempo de base. Lembram-se, deixa eu voltar aqui, ó, que foi um ponto que a gente não estudou, porque a gente não estuda esses métodos detalhadamente. Deixa eu voltar. Então, após verificar essa análise das regiões do hidrograma, eu mostrei esse daqui para vocês, tá? Que aí nesse daqui a gente encontra bem definido o que é essa região de tempo de pico, o que é tempo de base, certo? O que é tempo entre picos. E aí, a partir desse estudo de caracterização do gráfico, né? A gente identifica essas variáveis que são utilizadas para essas fórmulas empíricas para o hidrograma sintético, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem tempo pico, tempo entre picos, pico de base. Então, esse aqui é um exemplo de hidrograma sintético, né, onde a gente encontra cada, né, o tempo de base, né, o tempo total de escoamento, o tempo entre picos, e aí, onde a gente encontra cada região dessa. Então, calculando cada tempo desse, eu posso perfeitamente dimensionar o hidrograma, ok? Por exemplo, Snyder tem um método para calcular esse tempo de retardamento, ok? Aí nós temos também, ainda falando sobre o método Snyder, né? Esse método para calcular esse tempo de retardamento de Snyder, ele é... Como é que eu vou dizer? Peraí que eu vou beber água.
Ele é um método que ele não é eficiente para bacias muito grandes, tá? Bom, me desculpe, para bacias muito pequenas, tá? Ele é um método que não é muito eficiente para bacias muito pequenas. E aí, o que acontece? Essas bacias muito pequenas, ele é... Minha água tá acabando. Ela é a nossa base de território. Por exemplo, quando a gente quer fazer um trabalho, um projeto, geralmente a gente está trabalhando o quê? A não ser que a gente trate de estudos ambientais, como, por exemplo, né? A Bacia do São Francisco, ela precisa ser estudada, né, na sua totalidade para estudos de transposição do rio, ok? Estudos ambientais na bacia amazônica, em qualquer outra bacia. Então, grandes estudos ou grandes obras que causam impacto de regionalização muito maior, a gente faz estudo com as grandes bacias. Mas, geralmente, os estudos locais para desenvolvimento urbano são feitos em subbacias, em microbacias, dentro dessas grandes bacias. E, para tanto, esse método ele não é tão eficiente, tá? Ele não é muito aplicável. Aí, no Brasil, a fórmula mais utilizada para calcular esse tempo de retardamento, né, para o hidrograma sintético, é esta. Também a gente tem alguns dados, tá? Como é que eu chamo? A legenda aqui da fórmula dos dados. Temos um fator de correção daqui da chuva, ok? E a vazão máxima, né, para cálculo desse hidrograma sintético, ok? Nós também temos o método de Clark. Esse método ele é interessante porque eu não consigo desenvolver esse método se eu não tiver pelo menos um único dado de relação precipitação e aumento da vazão na determinada bacia. Então, se eu não tiver esse único dado, eu não consigo fazer essa determinação pelo método de Clark, certo? Esse método, ele consiste em fazer o quê? Tá? A gente vai pegar as subbacias, dividir elas em subáreas, onde, na extensão dessas áreas, o tempo, certo? O tempo de escoamento dessas águas superficialmente, elas sejam iguais. Aí, por isso que a gente chama que ela é dividida por linhas isócrinas, tá? Porque eu tenho o mesmo tempo aí de escoamento dessas águas, certo? Um tempo de translação até a saída da bacia, tá? Então, vamos lá. O que é isso? Aqui, por exemplo, nessa figura, todo mundo acompanhando a figura comigo? Beleza. O que acontece, Carlos? Nesta figura, nós temos aí uma bacia, certo? Uma bacia hidrográfica. Para esta bacia, nós estamos aí dividido em subáreas, observe, né? Cada subárea dessa, o que é que eu tenho? Eu tenho um tempo de 1 hora para que a água saia de um ponto e chegue até a próxima subárea. Não importa, né, a área física da bacia, o que importa é o tempo que a água, que a chuva, né, que esse volume, que esse escoamento superficial vá transcorrer para chegar à outra extremidade. Então, aí depende das características físicas da bacia, certo? E aí, a gente divide em subáreas onde esse tempo ele seja exatamente igual. Então, aí nesse gráfico, nesse mapa, a gente vê, por exemplo, a cada 1 hora eu tenho esse movimento da água de um ponto a outro. Esse mesmo mapa, né, pode ser representado graficamente, né? Cada área representada com o tempo de translocação, certo? E a partir daí a gente gera o hidrograma para esse tempo, certo? Eu tenho um volume escoado em cada intervalo de tempo, é só multiplicar a área pela chuva excedente, ou seja, o escoamento superficial, tá? A chuva que está escoando. Eu multiplico a área pela chuva excedente, eu tenho esse volume, então eu pego esse volume, certo?
e divido ele pela variação de tempo. Observe essa segunda fórmula, certo? Eu tenho vazão, é igual que aí vezes a chuva excedente, que é esse volume, dividido pela variação do tempo, nós temos, então, a vazão média nesse intervalo de tempo. Ou outra forma, né, de dizer, eu pego essa área e divido pela intensidade da chuva, que nada mais é que vai ser essa chuva pela variação de tempo, ok? O método Clark ainda a gente pode fazer algumas considerações dela, é que ele não considera nem aquela formação inicial da chuva e também ele não considera que é quando a chuva cessa, né, ainda há escoamento superficial. O que eu quero dizer com isso? Esse método ele considera o seguinte, a gente começou a chuva, gerou escoamento. Finalizou a chuva, finalizou o escoamento. O que não condiz com a realidade, né? Começa a chuva, leva ainda um certo tempo para aquele volume contribuir com a elevação de cota na seção. Finalizou a chuva, leva-se ainda um certo tempo para que todo esse escoamento ele cesse e diminua essa contribuição, né? Ele começa a diminuir a contribuição, depois ele finaliza e a cota ainda leva um certo tempo para voltar à cota base, certo? Então, esse método ele não faz essas considerações. Ok? Todo mundo comigo aqui? Finalizamos? Oi, Neemias. Bom dia. Falou comigo hoje, Neemias? Bom dia, não me lembro de falar contigo, não. Tudo bom? Tava aqui escondido na sala e eu não te vi. Eu sei, eu vi agora. Bom dia, bom dia. Estamos na guerra e não dormi. O que é isso, Kaique? Daqui a pouquinho a aula encerra, você tira um almoço e tira o cochilo. Tá lá no fundo da sala, né? É isso mesmo. Deixa eu abrir aqui. Oi. Gente, eu quero agora, ó, atenção, muita atenção de vocês. Eu quero muita atenção de vocês. Porque esse fone aqui tá me atrapalhando. Eu quero muita atenção. Ó, o Thierry entrou na sala agora. Chegou bem na hora do exercício, Thierry, bom dia. Tchau, Thierry. Não dá para situar aqui. Oi, Thierry, me ouve? Oi, bom dia. Então, você chegou bem na hora que a gente vai falar do exercício, então presta bem atenção. A gente terminou agora a parte teórica desse tema, hidrograma unitário, tá? Agora a gente vai fazer um exercício que a gente vai aprender a construir hidrograma. Eita, poxa, se essa garrafa estava cheia agora, perdi meu computador. A garrafa me deu bem em cima do computador. Então, vamos então para o processo? Fiquem atentos. Por quê? Assim. Por quê? Porque o exercício depende desse exemplo que eu vou dar para vocês. Eu vou explicar e eu quero que vocês, né, me perguntem caso não estejam entendendo, tá? Caso fiquem na dúvida, ok? Então, vamos lá. Aqui. Peguem, antes de a gente começar, peguem o papel e caneta para fazer anotações, ou abrem um Word, né? Não sei qual é o recurso que vocês vão utilizar. E também baixem lá o exercício que eu deixei lá no portal para vocês. Quem puder, baixa, certo? Para ir acompanhando aqui. Eu também vou pegar a de vocês e a do Matutino, depois eu pego.
Todo mundo pegou a tarefa lá em tarefas, diagrama unitário. Aproveita e veja se a aula já está lá. A gente tem aí colocar a aula e o roteiro. No roteiro tem um exercício. Todo mundo conseguiu pegar? Sinaliza aqui para mim, gente, quando vocês baixarem e estiverem preparados para as anotações, por favor. Gente, cadê vocês? Opa. Pronto. Mas já está com material para anotar? Meninas, Juvenice, Ana, Jeane. Pronto, Neemias, pronto. Carlos, já, sim, ok. Kaique. Altier, ok. Ana, ok. Kaique, Juvenice. Tudo ok? Então, vamos, a maioria já pegou. Tá? Então, vou começar para a gente não atrasar. Altier lá em tarefas no portal acadêmico, tá? Veja aí. Jeane, cadê você? Pegou o material? Então, fez só a Jeane Altier sem resposta. Então, vamos lá. A primeira pergunta pede assim, ó, desenvolva o hidrograma resultante para uma chuva de 10 milímetros por hora na bacia de área 200 quilômetros quadrados, valeu, de acordo com a distribuição da vazão no tempo apresentada na tabela abaixo. Uma observação primeira. Meus dados aqui do exemplo estão diferentes do de vocês. Tá bom? Alguns dados estão diferentes. Essa tabela mesmo, ela está no Dominus, tá no Dominus. Viu, Kaique? Tá no Dominus. Essa tabela mesmo está diferente da de vocês, os dados, ok? Então, nós temos o tempo em horas, né, decorrida da chuva. Então, nós temos 8 horas decorrida da primeira chuva. Então, no primeiro momento, certo? No tempo inicial 0, eu não tenho, né? Começou a chover, tempo 0. Não tenho o quê? Vazão. Com 1 hora de chuva, eu tenho a vazão correspondente a 20 metros cúbicos por segundo.
Com 2 horas de chuva, eu tenho o quê? 50 metros cúbicos por segundo. Com 3 horas de chuva, 90 metros cúbicos por segundo. Esse é o ápice da vazão gerada. Depois a vazão começa a diminuir. Por quê? Porque a chuva entrou em recessão. Começa a diminuir, certo? Até que no final, esse tempo ele volte a zerar, ou seja, não tem mais vazão oriunda daquela chuva, porque já finalizamos o processo desse evento de chuva, gerando a vazão. Ok? Então, sempre o tempo inicial é 0, o tempo final é 0. Tá assim, tá assim na apostila de vocês, não tá? No material de vocês. Conseguiu, Kaique? Então, a primeira questão, ela pede o seguinte: desenvolva o hidrograma resultante. Observe, o hidrograma é um gráfico da relação vazão-tempo. Não é isso que a gente está tratando? Então, eu vou construir um gráfico, né, relacionando aqui cada vazão com seu tempo. A vazão 0, tempo 0, vazão 20, tempo 1 hora, vazão 50, tempo 2 horas, e assim sucessivamente, certo? Nesse gráfico aqui, gente, o programa que eu utilizei, ele não sei porque ele não pegou o 0, 0, né, o ponto inicial 0, 0 aqui no encontro da ordenada com a abscissa, né, de x e y. Enfim, mas de vocês podem fazer o encontro do 0 com 0 aqui, tá? Não sei porque o programa não gerou isso, eu não consegui corrigir a tempo para fazer o slide, né? Não encontrei como corrigir a tempo. Mas, enfim. Então, a gente tem o tempo inicial 0, o gráfico, né? A vazão 0. Tempo 1, vazão 20. Tempo 2, vazão 50. Eu deixei os números aí para facilitar a nossa visualização e também linhas verticais para também facilitar a visualização de que cada tempo está correspondente aí à vazão, como na tabela, ok? Então, a primeira questão, a letra A, está no papo, né? Facinho de fazer, ok? Vocês concordam? Entenderam? Não esqueça de botar as legendas, né? O eixo da vazão, o eixo do tempo, que é um hidrograma unitário, ok? Pode ainda colocar assim, ó. Chuva de 10 milímetros por segundo na série, onde tem aqui série aqui embaixo, tá? Pode botar assim 10 milímetros por hora, aliás, que é a vazão, que a gente, acho que no de vocês também é 10 milímetros por hora, não é isso? Ok? Pode fazer num programa ou pode fazer também à mão, não tem problema, tá? Certo? Estão acompanhando? A primeira questão, tudo bem? Alguma dúvida? Hein, gente? Por favor, me respondam. Vocês estão me ouvindo? Estamos, Pro. Obrigada, Kaique. Então, alguma dúvida nessa primeira questão? Isso, só o gráfico. A primeira questão é só o gráfico. A partir do gráfico, nós vamos fazer todas as demais questões, tá? Então, tranquilo, né? Só o gráfico. Vamos para a letra, né, B. Para o mesmo hidrograma, calcule o escoamento superficial direto, tá? Então, como é que eu vou fazer? Vou calcular o escoamento superficial direto a partir destes dados. Atenção aqui, tá? Muita atenção. A partir do gráfico, eu calculo o volume de escoamento superficial direto ou escoamento superficial direto. Como assim, professora? Eu acho que vocês não vão lembrar e eu vou relembrar isso para a gente. Na aula da semana passada, na teoria, a gente falou o seguinte: a área, certo? A área sobre a curva, então toda a área abaixo da curva do gráfico, ela corresponde ao quê? Ao escoamento superficial direto, certo? Então a área sobre a curva do gráfico corresponde ao escoamento superficial direto. Nossa, e agora? Como é que eu vou calcular essa área? Como é que a gente vai calcular essa área, gente? Entenderam?
Toda essa área aqui abaixo da curva corresponde ao volume escoado superficialmente. Então, se a primeira questão pede para o mesmo hidrograma, ou seja, para o gráfico que vocês construíram, calcule o escoamento superficial direto em metros cúbicos. Como é que eu vou fazer isso? Alguma sugestão? Como a gente vai calcular essa área? A área normal, a gente vai dividir da situação que der aí. Agora, como é que vai ser em metros cúbicos? Beleza. Beleza, Thierry. Então, vamos lá. Já fala. Integrar. Integrar pode ser uma alternativa, Carlos, certo? Pode integrar e dar a área aí. Vocês que estão com a integral bem mais fresca na mente que eu, tá? Viram aí 1, 2, 3 semestres atrás, não é isso? Não, o meu vi uns 5 a 6 semestres em diante. Mas a gente vai usar um artifício, tá, Carlos? Vamos lá, Altier. Como é que a gente vai fazer isso? Observe. Observe, Juvenice. Misericórdia, né? Misericórdia. Vamos lá. O que é que a gente tem? Nessas mesmas linhas que eu marquei para vocês, indicando, né, a relação tempo e vazão, para visualizar, a gente não consegue dividir, né, esses gráficos nessa área aí em sub-áreas de formas conhecidas. Conseguimos? Aqui eu numerei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada número desse em vermelho corresponde a uma sub-área de formas conhecidas. Quais são as formas que a gente tem aí no gráfico? Quais são as formas? Sim, 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 mas quais são as formas que a gente conhece? Podem abrir o áudio, tá, gente, para falar. Pode escrever no chat, fiquem à vontade. A sub-área 1 é que forma? Que forma geométrica nós temos? Triângulo, isso mesmo, tá? Por que eu quero uma pergunta, parece uma pergunta besta, simples que eu estou repetindo, para fazer com que vocês enxerguem e entendam isso com segurança, tá? Com certeza. Então, a 1 eu tenho um triângulo, assim como a 8 eu tenho um triângulo. Beleza, Vinícius, isso mesmo. 1 e 8 triângulo, as demais são trapézios. Entendemos isso? Todo mundo enxerga isso? Alguém não consegue visualizar? Daqui é fundamental para a gente calcular de forma superficial. Então, eu preciso que todo mundo me confirme que está visualizando. Sim, beleza. Jeane? Altier, sim. Kaique? Jeane, Kaique? Consegue visualizar? Pronto, beleza. No caso, a forma que o histograma apresenta, né, no seu gráfico ali, a parte geográfica, só isso, ou geométrica. Isso. A partir dessas sub-áreas, que são formas geométricas conhecidas, eu vou calcular toda a área abaixo da curva. A partir daí, a gente vai calcular toda a área abaixo da curva. Ok? Então, vamos lá. Como é que eu vou calcular isso? Eu sei, eu vou responder já uma pergunta aqui que falada como é que a gente vai transformar isso em metros cúbicos. Acho que foi a UTR. Já respondo, viu? Então, eu sei, né? Eu já sei na teoria, e eu vou mostrar para vocês aqui matematicamente, que a área abaixo da curva corresponde ao volume escoado superficialmente. Observe, então, o que é que eu tenho aqui, ó. Agora, eu tenho metros cúbicos por segundo e a vazão em horas. Então, como é que eu vou transformar isso? Né? Então, a relação de metros de vazão por hora, certo? A relação vazão por hora é justamente essa relação da área abaixo da curva. Então, se eu tenho a vazão em metros cúbicos por segundo e o tempo em hora, certo? O que é que eu vou fazer?
eu vou transformar esse tempo em segundos. Então, eu multiplico por 3.600, certo? E aí, a gente tem o quê? A gente tem metros cúbicos por segundo, dividido por segundo, o tempo. Segundo corta com segundo. Desculpem. Então, a gente vai ter essa área aí em metros cúbicos. Volume. E esse volume é o volume escoado superficialmente, certo? Então, por isso que eu tenho aqui. Ó, gente, desconsidera esse H aqui, momentaneamente, tá? Aqui eu fiquei de corrigir, eu vi isso ontem de noite. Mas na próxima slide vocês vão ver que ele não está mais. Fiquei de corrigir ontem de noite e esqueci esse H da fórmula, tá? Eu vou passar o slide e a gente vai entender. Então, o que é que acontece? Acontece que eu somando essas áreas, certo? Somando a área. E multiplicando por 3.600 para fazer essa transformação do tempo em horas por segundo, aí eu tenho o volume de escoamento superficial direto em metros cúbicos. Ok? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a área 1, somar com o resultado da área 2, somar com o resultado da área 3, somar com o da 4, sucessivamente até a área 8. E depois vou multiplicar por 3.600. Ok? Para transformar esse tempo em horas, em segundos, e aí a gente tem um resultado em metros cúbicos. O que é que nós temos aqui também? Certo? Vamos agora entender essa figura. Como é que a gente calcula o triângulo, né? Como é que a gente calcula a área do triângulo? Rapidinho, uma pessoa. Rapidinho, como é que eu calculo a área do triângulo? Quem vai falar? Base vezes altura sobre 2. Sobre 2. Né, Juvenice? Isso, dividido por 2. Isso. Por isso que eu peço para vocês fazerem o áudio, é mais rápido. Tá? Então, vamos lá. Nesse caso, o Juvenice já contribuiu com a fórmula. Outra pessoa para me dizer, na área 1, quem é a base, quem é a altura, quem é a base e quem é a altura. Bora, rapidinho. A base é 1 e a altura é 20, né? Isso, perfeito. Então, todo mundo enxergou isso? Base 1, altura 20 dividido por 2, a gente tem uma área aí de quanto? 10 metros quadrados, tá? Ok? A gente tem uma área aí de 10. Vamos lá. Trapézio. Qual a fórmula do trapézio? Uma terceira pessoa agora. Foi Juvenice. Valeu, Juvenice. Base maior mais base menor vezes a altura dividida por 2. Perfeito. Ok? Então, vamos lá para isso. Uma terceira pessoa agora para falar, por exemplo, na figura 2, que é um trapézio. Quem é a base maior? Quem é a base menor? Quem é a altura? Vai, fala. Base maior é 50, menor é 20 e a altura é 1 também. Pronto, perfeito. Perfeito. A altura é 1 dividido por 2, né? 50, 20, 70 por 2, 35. É isso? Beleza. Então, se a gente considerar, por que eu estou chamando atenção disso agora, essas fórmulas? Se a gente considerar no trapézio sempre a altura 1, tá? Pegar o trapézio aí e colocar ele na forma do trapézio de lado, né? Porque aqui ele está na vertical. Considerar sempre a altura 1, que a gente só precisa fazer base maior, base menor dividido por 2, né? Porque quando multiplica por 1, ela mesmo divide por 2. Pronto. Ok? E aí, valeu, ATR. E aí, não tem dúvida, né? A gente faz essa sequência, a 1 e a 8, triângulo, as demais trapézio, soma tudo, multiplica por 3.600, a gente vai ter um volume de escoamento superficial em metros cúbicos. Ó, base maior, a área, somatória das áreas, vezes 3.600, a gente tem esse valor em metros cúbicos, porque esse 3.600 é o fator que vai transformar o tempo em horas, em segundos. Então, a vazão, que é metros cúbicos por segundo dividido por segundo,
a gente vai ter o volume de escoamento superficial em metros cúbicos. Ponto B, fechado. Todo mundo entendeu? Ponto B? Todo mundo entendeu? Sim, sim, não, professora, eu não entendi nada. Repete aí, eu entendi, professora, tá ótimo, facinho. Beleza. Então, a gente calcula, então a gente já aprendeu. Olha o que a gente já aprendeu, rapidinho. A escrever o endodograma, escrever o gráfico e calcular o volume de escoamento superficial. Certo? Agora, nós vamos aprender a calcular. A letra C pede a lâmina útil ou também a altura útil, tá? Mesmo termos diferentes para a mesma variável, lâmina útil ou altura útil, certo? E a D, aí eu vou pegar aqui já, ó. A C, acompanha aí com o roteiro de vocês. A C é a lâmina útil, como são cálculos simples, vou explicar os três juntos, tá? A C é a lâmina útil, a D o coeficiente e o déficit, e a E é o déficit. E eu coloquei 2 vezes o déficit aqui, ignora a E. Então, vamos pegar a lâmina útil, o escoamento e o déficit, certo? Então, vamos lá. A lâmina útil ou altura útil. Então, o que é uma lâmina? A lâmina é a altura de água acumulada, não é isso? A lâmina é a altura de água acumulada. Então, como é que eu vou calcular essa altura? Quais são os dados que nós temos? Nós temos a área da bacia e nós temos o volume escoado, não é isso? E a gente sabe que volume, uma fórmula para calcular volume é igual que área em metros quadrados vezes uma altura em metros, aí o resultado é volume em metros cúbicos, ok? Nós temos a área da bacia em quilômetros quadrados, então a gente vai transformar essa área em metros quadrados, porque nós temos o volume em metros cúbicos, que nós acabamos de calcular na alternativa B, fazemos a relação para achar essa altura, que é justamente a altura útil, certo? Então, esse volume de escoamento superficial gerou uma altura de tal. Como é que eu vou calcular? Volume por área. Letra C, ok? Estou fazendo a anotação, gente, para não esquecer os pontos. Ok, a letra C. Tranquilo, né? Aí, a partir do resultado da C, eu vou calcular o coeficiente de escoamento superficial. Lembra lá na fórmula, quando eu falei do diagrama com dados históricos, certo? Que a gente falou que o coeficiente é o volume pelo volume total, o volume escoado pelo volume total. Então, aqui, a gente está tratando em altura de lâmina de água, em lâmina, também esse coeficiente vai ser a relação da lâmina útil, certo? Que foi aquela lâmina gerada pelo escoamento superficial, a altura da água, pela altura total. Agora eu quero quem é essa altura total, gente? HT nós temos. Quem é HT? Alguma dica de que seja? Já estou na letra D, tá? Calculando o coeficiente de escoamento superficial. Se vocês quiserem, a gente volta. 8? Não, porque 8 não, Nemis. No meu caso aqui, ó, uma chuva de 10 milímetros por hora. Volta a nascer depois, tá certo. Uma chuva de 10 milímetros por hora. Então, a intensidade da chuva foi 10 milímetros em 1 hora, tá? Foi a intensidade registrada. Então, esse 10 milímetros é minha altura total, certo? É o que eu utilizo de altura total. Então, eu tenho um coeficiente. Então, se aquela água caísse sobre uma superfície impermeabilizada, formaria uma altura de lâmina de 10 milímetros. Só que ela caiu sobre um solo. Então, a altura útil, a altura formada, foi de quanto? De X milímetros, ok? Observe que K, na C, tal, eu já volto. Na C, quando eu calculo o volume por área, volume em metros cúbicos, área em metros quadrados, eu vou achar a altura em metros, né? Só que, geralmente, a gente trata ela em milímetros. Vocês vão ver que em metro vocês vão achar um valor, tipo, 0,0
127, ou qualquer coisa assim do tipo, tá? Então, a gente transforma ela para milímetros, aí ficaria com 1,27 milímetros e trabalha assim, ok? Ou, se vocês forem usar em método, vocês transformam essa altura total, que está em 10 milímetros, para método e faz a divisão, sempre tomando cuidado com as unidades, ok? Então, o escoamento superficial, o coeficiente de escoamento superficial, eu divido a altura útil, calculada em C, pela altura total, que é correspondente à intensidade, à altura de intensidade da chuva que precipitou. Beleza? Alt R, vou voltar na C agora. A C, ele pede uma altura útil de lâmina. O quanto que dessa chuva corresponde, né? O quanto que desse volume corresponde a uma altura de lâmina acumulada nesse escoamento. Então, eu sei que para calcular... por exemplo, eu vou pegar a fórmula de volume, que volume é igual a área vezes uma determinada altura, certo? Qualquer figura geométrica, para a gente calcular o volume, eu calculo a área vezes a altura, certo? Então, essa área que eu estou falando é o quê? É a área da bacia. O volume é o volume escoado superficialmente. E essa altura é a altura de lâmina. Então, por isso que eu posso tratar essa fórmula assim. Volume útil ou volume escoado superficialmente é igual à área total da bacia, ou poderia botar aí a área da bacia, certo? A área total vezes a altura da lâmina, certo? Então, para eu determinar a altura da lâmina, o que é que eu trabalho? A altura da lâmina, ela é igual ao volume útil pela área da bacia, certo? Eu só fiz uma relação dessa fórmula. Aí, então, eu tenho esse volume que eu calculei, que o resultado, né, que é o volume de escoamento superficial na letra B, esse resultado vai sair em metros cúbicos. Então, eu tenho um volume em metros cúbicos. A área da bacia está dada em quilômetros quadrados. A gente vai transformar essa área para metros quadrados. E aí, eu vou dividir esse volume em metros cúbicos por essa área em metros quadrados. A gente vai achar uma altura em metros. Certo? Entendeu, Thierry? Que? Não entendi. Que? Ah, ok. Ok. Vamos lá, então. O déficit de escoamento simples, né? Já calculei o coeficiente, certo? Calculei o coeficiente, 1 menos o coeficiente é igual ao déficit de escoamento. Tranquilo? 1 menos o coeficiente é igual ao déficit de escoamento. Bem tranquilinho. Terminamos? Não. Temos ainda a letra F. Vamos pegar aqui no ponto F. Vamos lá, Giovanice. A F também é um pouco mais extensa, mas é um pouco mais extensa, mas é tranquila de fazer também. Agora precisa atenção, tá bom? Para o mesmo hidrograma, então, para esse hidrograma que nós acabamos de construir, com aquela relação de tempo e volume, o que é que a gente vai fazer? Para o mesmo hidrograma, então, eu vou calcular um hidrograma correspondente. Então, vou fazer o quê? Eu vou aqui aplicar o postulado da proporcionalidade. Vou fazer um hidrograma correspondente a este hidrograma, só que com a chuva de 2 horas, certo? Onde cada precipitação, né? Onde a cada hora eu vou ter. A primeira hora eu tenho uma precipitação de 10 milímetros e a segunda hora uma precipitação de 5 milímetros. Entenderam o enunciado? Então, aqui eu vou praticar o quê? O princípio da proporcionalidade. Eu dei para vocês 3 princípios lá na construção do hidrograma. Nesse aqui eu vou aplicar o da proporcionalidade, ou seja, eu vou calcular uma chuva total, tá? Vou calcular uma chuva total. Então, para essa chuva que eu calculei, para esse hidrograma que eu calculei, então, o que eu tenho naquele hidrograma? Uma relação tempo e vazão, né? Então, eu vou calcular o segundo hidrograma com uma vazão proporcional àquele, só que agora em 2 chuvas, né? A chuva é dividida em 2 horas. Na primeira hora eu tenho 10 milímetros por hora,
Na segunda hora, essa chuva diminuiu para 5 milímetros por hora. Como é que a gente vai fazer isso? Fazer uma tabelinha aqui. O tempo, né? Sempre começando com o tempo 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 50 mil. Ok? O tempo. A primeira precipitação, a segunda precipitação, que nesse caso aqui do meu exemplo eu só tenho 2, vocês aí tem 4, né? Então vocês vão fazer a primeira precipitação, a segunda precipitação, a terceira precipitação e a quarta precipitação, ok? E depois o total. Como é que eu vou calcular cada precipitação dessa? 2 pontos importantes que a gente viu na primeira tabela. A primeira hora que inicia a precipitação, né? Ela é sempre 0. E após 1 hora de precipitação, que eu inicio um volume de chuva. E a última hora também é sempre 0. Certo? Observe, ela sempre começa com 0 e termina com 0. Então, vamos lá. Eu tenho uma precipitação de 1 hora. Então, como é que a gente vai calcular isso, né? De 1 hora, a primeira chuva, né? Começando 1 hora, a segunda 1 hora depois. Então, eu tenho a primeira chuva, um tempo 0, né? Começou a chover, não tenho precipitação 0. Aí, após 1 hora de chuva, iniciou a precipitação. Vamos na segunda coluna, né? A primeira, começou a chover, eu não tenho precipitação, né? Eu não tenho essa primeira precipitação. Após 1 hora, né? Que são 2 horas. Após 1 hora, eu inicio a chuva, então eu não tenho precipitação nessa 1 hora. Na segunda hora, tá? Que aí vai ser a minha primeira hora de chuva, certo? Que vai ser o meu primeiro tempo de chuva. Aí eu inicio a precipitação. Para a terceira vai ser a mesma coisa. Então, eu não tenho chuva no primeiro momento, não tenho chuva no segundo momento. No terceiro momento, é melhor falar em momento, que vocês vão entender melhor. Não fica confundindo com essa questão de hora, tá? Então, ó, vamos pegar a segunda coluna de novo para trabalhar em momentos, para vocês entenderem. Então, no primeiro momento, essa chuva agora é após 2 horas de chuva, tá? Então, no primeiro momento, eu não tenho. No segundo momento, eu começo a chuva. E só então no terceiro momento que vai gerar o volume, que eu começo a ter valores. Para a terceira, que é no caso de vocês, então eu não tenho chuva no primeiro momento, não tenho chuva no segundo momento, no terceiro momento começa a chover, então é o meu volume 0. No quarto momento, certo? Que eu começo então a ter... desculpe, gente. Este primeiro momento, desculpe não, é porque só para não confundir. Este primeiro momento que eu estou chamando é o tempo 0, tá? Para não confundir também com o tempo em horas ali. O primeiro momento é o tempo em 0. Ok? Então, na terceira, só no quarto momento, começa a formar a chuva. Na quarta, a mesma coisa. Primeiro momento, eu não tenho chuva. Segundo momento, eu não tenho chuva. Terceiro momento, eu não tenho chuva. No quarto momento, eu começo com a chuva 0. E só no quinto, eu começo a ter um volume de chuva. Ok? Entendeu isso ou ficou confuso? Eu posso ter falado de uma maneira confusa. Isso aí eu vou falar agora, tia. Eu quero que vocês entendam certo. Eu vou responder isso aí. É o segundo passo. Sintetizar. Vou tentar aqui, tá? Então, deixa eu falar logo esse passo de onde eu peguei esse dado de chuva. Então, Altier, vamos lá, todo mundo, ó. Eu vou AutoCAIC para falar sobre a construção dessa tabela. Então, a chuva total, ela é o quê? Ela é o somatório das linhas. Observe aí, na primeira linha eu tenho 0, na segunda linha 40, na terceira 120, né? Na segunda 40. 40 mais 0, 40. Na terceira 120. 100 mais 20, 120. Na quarta, 230. Estou falando de linhas agora, da tabela. Na quarta, 230. Né? Então, 180 mais 50, 230. 90 mais 140, 230. 70 mais 60, 130. Certo? Então, minha chuva total é a chuva que agora eu vou construir o orograma. Então, eu vou relacionar esse tempo
com a precipitação total e vou construir o hidrograma total. Aí, na questão seguinte do relatório de vocês, eu volto e faço tudo de novo. Aí, para esse hidrograma total, eu calculo o volume escoado superficialmente, eu calculo a altura útil, o coeficiente e o déficit, ok? Para a chuva total. Como é que eu acho esses valores? Então, Altier, o enunciado diz assim, ó. Vou pegar o enunciado. Para o mesmo hidrograma, ou seja, eu estou tratando ainda desse hidrograma aqui, ó. Para o mesmo hidrograma, né, calculem a chuva correspondente. Ó, Thierry, eu estou tratando desse hidrograma. Então, desse de vocês aí, da tabelinha de vocês. Então, como é que eu vou calcular essa chuva correspondente? Observe. Eu vou pegar minha lâmina de chuva, a lâmina de chuva, na primeira hora, ó, a letra F aqui, na primeira hora eu tenho 10 milímetros, na segunda hora eu tenho 5 milímetros. Então, vou pegar essa chuva da primeira hora para fazer a primeira coluna de chuva e vou dividir esses 10 milímetros por quem? Por minha altura útil precipitada. Neste caso aqui, minha altura útil, quando eu fiz esse exemplo, deu 5,22. Eu arredondei para facilitar os cálculos. Então, se der um valor possível de vocês arredondarem, arredondem só para facilitar os cálculos e a gente fazer a construção. Se forem fazer na Excel, não precisa arredondar, né? Porque aí é tudo gerado. Vocês têm a alternativa de fazer esses cálculos no Excel e de fazer à mão também, ok? Então, o que é que acontece? Por favor, cada um faça o seu para a gente poder construir o conhecimento, certo? Ter o entendimento da questão. Então, o que é que acontece, Altier? Observe. Então, eu tenho aqui a lâmina dada em cada momento, em cada hora de chuva. Vocês têm aí... Quais são as lâminas de vocês nessa questão que eu peço para vocês construírem o hidrograma total? Quais são, gente, as lâminas? Digita aqui para mim, por favor, do roteiro. Deixa eu pegar aqui o roteiro também. Matutinho. Então lá, vou abrir o roteiro de vocês aqui, ó. Na letra E, vocês têm aí 4 horas de chuva. Então, vocês vão fazer 4 colunas de chuva correspondentes. 10, 5, 10 e 20. Então, na primeira precipitação, observe. Vou anotar aqui para vocês, tá? Primeira precipitação, a gente tem 10 milímetros. Eu vou pegar esse 10 milímetros, dividir pela altura útil e vou chamar esse número aí de um fator, tá? Este fator, este valor, ó, o meu deu 10 por 5, que minha altura útil eu arredondei para 5 milímetros, tá? Aí eu multipliquei, né, 2, que foi esse resultado, 10 por 5 foi 2, e multipliquei por cada variável, por cada lâmina. Peraí que eu volto aqui, tá? Aí eu peguei 2, ó, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 20, 40, 2 vezes 5, ou 2 vezes 50, 100, 2 vezes 90, 180. Então, vamos lá. Ó, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 20, 40, 2 vezes 50, 100, 2 vezes 100, 2 vezes 90, 180, 2 vezes 70, 140, 2 vezes 30, 60, 2 vezes 20, 40, 2 vezes 10, 20. E construir essa coluna a partir desse fator, ok? A segunda precipitação... Deixa a gente fechar. Por que apareceu isso aqui? Eu não consigo fechar isso agora, não. Tô vendo um monte de ferramenta aqui agora. Peraí. A segunda precipitação é de 5 milímetros, né? Não é 5 milímetros? Não, Altier. Não, peraí que eu já disse. Aí eu divido pela altura útil e vou ter um fator que aqui eu botei. Eu coloquei esses fatores aqui embaixo da minha coluna para vocês entenderem. Aí, no meu caso, na minha coluna, o fator foi 1. Multipliquei 1 pelas variáveis, só que aí eu coloco na ordem correta. Então, no meu segundo momento,
né? No primeiro momento, na minha segunda precipitação, no primeiro momento eu não tenho chuva. No segundo momento, começa a minha chuva, que é a chuva na segunda hora, né? 2 horas, depois 2 horas de chuva eu tenho uma chuva, aí o volume inicial é 0, né? Após 1 hora de chuva que eu tenho um volume, então esse volume é 20. E aí vai, por quê? 20 vezes 1, 20, 50 vezes 1, 50. E formo minha lâmina, porque é uma lâmina correspondente. Esta altura útil, Altier, eu não sei por que, toda hora eu tô vendo isso. Esta altura útil é a altura que vocês calcularam na letra C, certo? Que dividiu o volume escoado total pela área, né? O volume escoado superficialmente pela área total, achou uma lâmina, uma altura útil. Esta altura útil, certo? Que a gente vai dividir pelas lâminas de chuva de cada momento. Na primeira hora eu tenho 10, na segunda 5, na terceira eu acho que é 10 e 20, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. 10, 5, 10 e 20, é isso. Então, na primeira eu divido pela altura útil, 10 pela altura útil, depois 5 pela altura útil, depois 10 pela altura útil de novo, depois 20 pela altura útil, tendo cuidado de fazer a tabela correspondente corretamente. Aí eu vou gerar o dado total, o volume total precipitado. Esse volume total eu vou gerar um gráfico, e esse gráfico eu vou, de novo, calcular a área sobre o gráfico. Aí calculo o escoamento superficial, calculo a altura útil, calculo o volume, o coeficiente e calculo o déficit. Aí a gente já fez uma vez, fazer de novo vai ser mais simples. É só para a gente aprender mesmo. A lâmina útil. Isso, altura útil e lâmina útil é a mesma coisa, tá? Veja bem, gente, observe aqui o que eu fiz para vocês, para a gente entender esse postulado da proporcionalidade, tá? Quando a gente construiu o gráfico, né, a partir dessa, eu construí esse gráfico a partir, ó, primeira precipitação, segunda precipitação, precipitação total. Aí eu construí esse gráfico. Então, primeira precipitação, essa linha roxa mais escuro. Segunda precipitação, aqui, essa série 2, que eu alterei o nome, mas não sei porque ele não foi também, tá? Segunda precipitação. E a precipitação total, né, a curva maior aí, que atinge maior. Então, se vocês observarem, né, a soma de cada vazão correspondente à hora vai dar a vazão total, assim como lá na tabela. Então, observe, na primeira hora eu tenho 0,40. Então, minha linha de chuva total coincide com a linha da primeira precipitação, certo? Com a curva da primeira precipitação. No segundo momento, né, na segunda hora, terceiro momento, eu tenho o quê? Eu tenho 20 de chuva, tá? Na minha segunda hora, e 100 da primeira hora de chuva. Então, 100 mais 20, eu dou uma chuva total de 120. E assim sucessivamente, aí eu consigo gerar o gráfico. Hidrograma. Então, eu tenho aí 2 hidrogramas unitários para a primeira e para a segunda precipitação, e o terceiro hidrograma, que é o hidrograma total. Ok? Esse gráfico aqui eu não exigi na questão que vocês fizessem, não, tá? Mas se vocês quiserem fazer para entender, fica bem bacana, ok? Entenderam? Mas isso aqui é Excel, é só você tabular os dados e pedir para gerar um gráfico. É até bom que aprenda a mexer no Excel, as ferramentas, né? As tecnologias, quanto mais também que chama Excel de tecnologia, é uma tecnologia, mas é tão bem utilizada, né? Mas mesmo assim, a gente, às vezes, a falta de prática faz com que a gente não tenha a habilidade. E trabalhar com ferramentas é bom que a gente crie habilidade. Então, se quiserem fazer para desenvolver habilidade, visualizar, tá? É bem bacana. Entenderam? Então, depois que vocês fizerem esse exercício, vocês vão sair com compreensão melhor do que é o hidrograma, como construir, né? Como encontrar a área de escoamento,
como encontrar o coeficiente de escoamento superficial ou o NOP, tá? Aquele Czinho. O quanto que dessa chuva, né? Deixou de contribuir para um escoamento superficial, ou seja, o quanto que filtrou, que é aquele déficit de escoamento, certo? Aí na próxima aula a gente vai discutir e já entrar em outro assunto. Fale. Acho que foi a Ana que entrou com o microfone ligado. Alguma dúvida, gente? Pode perguntar, né? Não importa, pode perguntar quantas vezes forem necessárias. Comecem a fazer atividade para que a gente possa dimensionar a dificuldade, tá? Eu levei mais de quase 40 minutos só explicando. Minha água acabou. Todo mundo entendeu como fazer o exercício? Verifiquem para mim se esse slide está lá na... Vocês já verificaram? Alguém pode me confirmar se o slide está no portal para vocês? Lá em tarefas? Pronto. Então, vocês têm o acompanhamento da sequência e dos cálculos. Depois, eu vou fazer este meu exercício, que eu deixei aqui como exemplo. Vou colocar ele... vou fazer o... Como é que chama? O gabarito dele, certo? Para vocês acompanharem, até para ter uma noção dos valores, tá? E também eu vou fazer o de vocês para enviar, para entregar semana que vem, o gabarito do de vocês. Vou fazer esse meu também para vocês terem a noção dos valores, de como é que a gente faz passo a passo e tal. Ok? Começaram a resolver a questão? Tchau, Juvenice. Bom trabalho. Então, a gente vai ficar aqui até 12h15, com vocês resolvendo e eu aqui, para que a gente possa ir tirando as dúvidas de qualquer questão que vocês tenham, tá? Kaique? Foi Kaique? Kaique? Eu já tinha esquecido. Oi, Pro. Foi você que me perguntou de novo esse aqui? Eu não voltei, não foi? Foi sobre Esse slide aí que eu tô apresentando. não. Certo. Eu não vou ter o áudio, tá cortando, Kaique. Eu já ia me esquecendo, e tu nem pediu de novo, tá? Que eu prossegui para terminar aquela explicação e acabei esquecendo. Kaique, veja bem, vamos lá. Então, Vixe, começou a travar aqui. Ficou branco para mim, foi quando eu passei o slide. Vamos aguardar um pouquinho. Basicamente, com essa tabela, dá para fazer o histograma, né, com 3 daquele que a senhora estava... O slide que a senhora estava anterior a esse. Com os 3 dá. A precipitação
a segunda e a terceira. Isso, com essa tabela aqui dá para fazer. Então, pega o seu roteiro para a gente acompanhar aqui. Eu não vou voltar não, porque tá travando, tá? Na letra E, a gente pede assim, né? Para o mesmo hidrograma, ou seja, aquele que a gente construiu na letra A, tá? Acompanha aí para mim. O hidrograma que a gente construiu na letra A. Calcule um hidrograma de escoamento correspondente. Então, eu vou calcular o hidrograma correspondente a esse da letra A. Para isso, obviamente, eu vou usar os dados desse da letra A. Mas como? Tá? Eu vou explicar daqui a pouco. Esse hidrograma que a gente vai calcular agora, eu vou ter uma precipitação durante 4 horas. E a cada hora eu tenho uma intensidade de chuva diferente. Tá? Então, eu começo com tempo 0, tempo 1, 2, 3, sempre com tempo 0. Por quê? Porque o tempo 0 é aquele tempo que iniciou a chuva. É o momento de início da chuva. Aí, o tempo 1 é o tempo com 1 hora de chuva. O tempo 2 corresponde ao tempo que já decorreu 2 horas de chuva. O tempo 3 já decorreram 3 horas de chuva. E assim sucessivamente. Certo? Então, aí agora eu construo essa tabela que está apresentada aqui, certo? Com o tempo e com as precipitações. Observe que eu tenho 4 horas de chuva, que vocês têm aí para a letra E, e cada chuva eu tenho uma intensidade diferente. Então, eu vou construir uma tabela aqui, ó, para a primeira precipitação, para a segunda precipitação, para a terceira precipitação, e para a quarta precipitação e para a precipitação total, porque eu quero um hidrograma total, tá bom? Até aqui tudo bem? Sim. Então, aí eu vou começar com o tempo 0, 1, 2, 3, 4, até o necessário, dá 4 horas. Aí você pode colocar lá até quando você vê lá na 4ª hora onde vai seus dados, tá bom? Então, o que é que a gente tem aqui? O primeiro momento, no início da chuva, é sempre 0, tá bom? E o final também é sempre 0. O último momento é sempre 0, o primeiro é sempre 0, o último é sempre 0. Então, como é que eu vou encontrar esses valores? Então, eu vou pegar, por exemplo, a primeira hora, eu tenho aqui o enunciado lá da letra E, diz que na primeira hora, né, eu tenho 4 horas, com precipitações diferentes. Então, na primeira hora, eu tenho 10 milímetros. Então, eu vou pegar estes 10 milímetros, dividir pela altura de água útil, ou seja, a lâmina útil calculada em C, certo? Eu vou pegar esse 10 e divido por essa lâmina útil calculada na letra C. Aí, eu vou encontrar um valor que eu vou chamar esse valor de fator de multiplicação, certo? Porque para a minha altura ser correspondente, eu pego essa intensidade, divido pela a lâmina útil, e eu vou ter esse fator que vai corresponder com o primeiro hidrograma. Então, eu vou pegar cada chuva do primeiro hidrograma, né, cada momento, cada vazão, e multiplicar por esse fator. Então, eu vou pegar, por exemplo, deu 2. A divisão, né, de 10 milímetros pela lâmina útil, por exemplo, deu um fator de 2 ou de 3. Vou pegar de 3 para não confundir com o meu exemplo aí no slide, tá? Gerou lá um fator 3. Aí vamos pegar 3 vezes 0, 3 vezes 20, 3 vezes 40, 3 vezes 70 e assim sucessivamente até acabar. Aí, para a segunda lâmina, né, eu vou pegar 5 dividido pela lâmina útil. Aí, por exemplo, deu fator de 1. Aí, eu vou multiplicar 1 vezes 0, 1 vezes 1, e achar os valores. Para a quarta lâmina, também a mesma coisa, 10 pela lâmina útil. Aí, voltaria ao 3 já, que é o mesmo valor de intensidade, o mesmo valor da lâmina útil. E o terceiro, 20 pela lâmina útil, né? Aí, pego também esse fator e vou multiplicando por cada vazão da primeira questão para gerar os dados. Como eu vou organizar esses dados na tabela? Certo? Como é que eu vou organizar esses dados na tabela? Então, a primeira precipitação, ela começa no primeiro momento de chuva, que eu chamo ele de tempo 0, de hora 0. Certo? Então, nessa hora 0, eu não tenho chuva, é a minha chuva inicial. Então, começou a chuva, eu não tenho escoamento, então 0. Não tenho vazão gerada. Com 1 hora de chuva, eu contabilizo
qual foi a vazão gerada? Aí eu coloco o primeiro valor. Com 2 horas, eu contabilizo a vazão gerada, coloco o segundo valor, desculpe, e o último é sempre 0. Vou para a segunda coluna. Então, eu tenho o quê? 4 chuvas e uma intensidade a cada hora. Então, passado 1 hora, eu tenho outra intensidade. Então, vou ver qual é essa segunda chuva, qual é a intensidade. Que foi lá aquele 5 dividido pelo fator último, que eu gero o fator e multiplico pelas vazões da letra A para gerar os dados. Então, como é que eu faço? No primeiro momento, que eu estou chamando de tempo 0, eu não tenho chuva. Então, no segundo momento, né, que agora estou falando da segunda hora de chuva, no segundo momento, a chuva começa. Então, o 0 vem agora para o tempo 1, que é meu segundo momento. Após 1 hora, que é no terceiro momento, certo? Aí eu tenho chuva. Aí eu vou colocar os valores e sucessivamente o último é 0. Para a terceira precipitação, o que é que eu vou ter? Eu vou ter sucessivamente. No primeiro momento eu não tenho chuva. No segundo momento eu não tenho chuva. Ó, a terceira precipitação. No terceiro momento a chuva inicia. Então, no terceiro momento, minha vazão é 0. Porque é quando iniciou a chuva no terceiro momento. Na precipitação 4, tá? Na quarta precipitação, aí vou ter. No primeiro momento eu não tenho chuva. Segundo momento não tenho chuva. No terceiro momento eu não tenho chuva. No quarto momento iniciou a precipitação. Então a vazão gerada é 0, ok? Iniciou a precipitação, a vazão gerada é 0. Aí só no quinto momento, após 1 hora, que eu começo, né, a ter os valores. Entendeu, Thierry? E depois eu somo as linhas no total. Vamos para aqui, ó. Primeira precipitação. No Oi, tempo fala um pouco mais alto. Tá ouvindo? Sim. No tempo 0, seria 10 dividido pela letra C, vezes 0. Isso. Pronto. No tempo 1, seria 10 dividido pela letra C, vezes 20. Isso. Isso aí sucessivamente, e até o oitavo você por 0 de novo. Certo. Agora, na segunda precipitação, seria logo no tempo 0. Seria 5 dividido pela letra C vezes 0 de novo? Ou na segunda? Não. Na segunda precipitação, ela é uma precipitação, ela tem 4 horas de chuva, que o enunciado diz, não é isso? Então, na segunda precipitação, a chuva vai começar após o segundo momento, que a segunda precipitação, ela vai começar após o segundo momento. Então, no primeiro momento, que é o tempo 0, eu não tenho precipitação. Olha que eu coloquei um tracinho. Essa precipitação não existe. Tá? Então, aqui, no tempo 0, seria nada. Nada. E no tempo 1, seria o 0 da nossa tabela. Isso, aí é o 0 da nossa tabela, porque no tempo 1 é o segundo momento que vai começar aí que começou a chover. Aí só 1 hora depois gera escoamento. Então, no tempo 2 que eu tenho vazão. Então, no tempo 1, aí nesse caso, é o 10 dividido por C multiplicado por 0. No tempo 2 é o 10 dividido por C multiplicado por 20. No tempo 3 é o 10 dividido por C multiplicado por 50. E assim até o final. Beleza. E uma terceira coluna seria como? Seria como? A gente começaria da partir da segunda hora, então. E qual é o valor da segunda hora? 0. Pronto, perfeito. Aí a quarta, assim, sucessivamente. E a gente continua com os valores certinhos da tabela? Já te respondeu, Thierry. Aí continua calculando a partir do valor da tabela da letra A, porque eu quero uma chuva correspondente àquela. Então a gente não vai ter mais 8 tempos. Vamos ter... Não, aí vai aumentando os tempos, 11 vai tempos, aumentando. E eu acho que sim, não tenho certeza, né? Aqui eu aumento para 10, a próxima terceira coluna vai para... A terceira coluna vai para 10 e a quarta vai para 11, exatamente. Ah, beleza. Então a gente vai fazer agora aquela tabelinha com 11 tempos. Isso. Tranquilo, vai saber.
Altier, a Oi. 1 e a Altier, a 1 e a 3 são iguais? Como assim? Não. Já vi que não são, não. Tá, pronto, beleza. Ô, Pro, e quando tá esse daí no seu aí mesmo? Primeira precipitação no 9, a senhora colocou, não tem nem o tracinho nem nada. Ali vem um tracinho? Como? Na primeira precipitação aí de sua tabela, Sim. no tempo 9, seria um No tracinho? tempo 9 tá vazio porque pode colocar o tracinho indicando que a chuva já cessou, mas é porque eu simplesmente não vou usar porque eu não tenho mais chuva aí, certo? Certo. Eu não tenho mais chuva, então pode colocar um tracinho ou pode deixar vazio mesmo. Assim Certo. como lá onde eu coloquei o tracinho na primeira precipitação, você pode deixar vazio. Eu coloco o tracinho só para indicar que eu não tenho chuva, tá? É aqui no 9 poderia ter um tracinho. Depois Oi? que a gente fez isso aqui, a gente faz o gráfico de novo, né? Aí faz o gráfico, só que No o caso, gráfico... a gente repete a atividade agora. Isso, aí, só que aí você vai fazer o gráfico apenas do total, do somatório, tá bom? Isso. Se você quiser gerar um gráfico, que nem eu gerei aqui, ó, nesse caso eu só tenho 2 precipitações, tá? A primeira, a segunda e o total. Aí eu gerei um gráfico com a primeira, a segunda e o total. Se você quiser, a termo de exercício, de acompanhamento, fazer a primeira, a segunda, a terceira e o total, ótimo. Mas o que eu estou exigindo é esse gráfico aqui, do total. Observe que ele é igual, tá? Olha a característica dele, é igual. É do total. Aí, volta a calcular a área sobre a curva, né? Que vai gerar o escoamento, que vai dar o dado que é igual ao escoamento superficial total. A partir do escoamento, né? Com o dado de área que vocês têm, calcula o volume total escoado superficialmente, né? Aí vai ser um volume escoado superficialmente, né? Que foi gerado nessas 4 horas de chuva, né? Que é o total. Aí depois a lâmina útil, o coeficiente e o déficit. Tô fazendo aqui. Pronto, tranquilo. Carlos, Jeane, Kaique, Nemias, alguma dúvida? Nós tivemos participação praticamente todos, né? É individual, sim, Carlos. De hidrologia para projetos de hidráulica, vocês têm que sair pelo menos sabendo calcular o volume escoado numa área, tá? Então, eu quero que esse trabalho seja individual. O escoamento superficial, no mínimo isso, a gente tem que lembrar de fazer. Vocês têm que ter esse materialzinho guardado lá na pastinha de vocês, tá? Tá, um dia, se vocês necessitarem saber calcular o escoamento superficial, a partir de hidrograma, e calcular o volume total que vocês precisam direcionar ou dimensionar em um projeto. Essa aula gravada vai ficar disponibilizada onde? Carlos, na verdade, eu não estava disponibilizando essas aulas na plataforma do YouTube, embora eu devesse fazer isso, tá? Eu vou salvar no canal e disponibilizar o link para vocês. Eu mando o link por e-mail, tá bom? Por mensagem. Manda pelo WhatsApp também. Tá, posso mandar pelo WhatsApp, no grupo. Eu não coloquei, eu não resolvi esse exercício de cálculo de propósito para que isso cause um certo desconforto, dificuldade, mesmo para a gente não esquecer e aprender esse cálculo e não esquecer. Mas na próxima aula eu vou corrigir ele cálculo a cálculo aqui com vocês, tá?
Certo. As aproximações aqui, a gente bota para cima, para baixo ou não aproxima? Depende. Qual foi sua lâmina, sua altura útil calculada? Não, eu tô dizendo a aproximação já total. Deu 45,66. A gente usa o quê? 46? 45 deu o quê? No total. O total? Na precipitação total, sim. Qual letra? Estou falando da tabela. Estou falando da tabela já. Da tabela? Você já está aqui? Já. Ou você começou por aqui? Você já fez aqui? Já acabei. Já. Cadê a sua lâmina útil? Qual foi sua lâmina útil? Lâmina útil, letra C, né? 4, Deixa eu descobrir aqui na Excel. 4,38. Você aproximou para qual? Para calcular o fator, você Não aproximei nada. Qual? Botei direto. Você dividiu 10 por 4,38? Isso. Pronto. Mas, Thierry, se você for usar o Excel para gerar seus gráficos, não precisa aproximar, não. Pode botar esse valor para o seu Excel. Pro gráfico eu não estou usando Excel, não. Pro gráfico eu estou usando no Word. Ah, certo. Enfim, mas aí você não precisa aproximar o valor, não, porque a ferramenta vai pegar ponto a ponto certinho, certo? Mas eu estou calculando a área na mão, aí vai me complicar. Ah, tá. Então, vamos lá. Qual é essa lâmina? Meu valor total de precipitação deu 45,66. Em que tempo? No tempo 1. 45,66? Faz assim... tá. Faz uma aproximação padrão de acordo com a regra, né? Acima de 5, aproxima para mais. De 5 acima, aproxima para mais. Menor que 5 para menos. Certo. Só que aí, no caso, eu posso aproximar para números inteiros, né? Pode. Só para facilitar o cálculo, pode. Aí, Altier, só pegando aqui esse exemplo, se a gente for fazer um cálculo real a partir disso, a gente não pode fazer essa aproximação assim, porque a gente cai naquela teoria, eu acho que você chegou já nos exercícios, não foi? Mas lá na teoria a gente viu que a gente tem erros que podem ser promovidos ou propagados por questões de cálculo, aproximação, arredondamento, propagação de erro no cálculo. Então, quando você vai fazer realmente um estudo para um projeto ou para o estudo ambiental, você não pode fazer essa aproximação. Aí a gente usa recursos que... Na vida real, a gente não aproxima nada. Isso, exatamente. Quanto mais próximo à realidade for os dados, né? Quanto mais próximos forem... mais próximos, não. Quanto mais precisos forem esses dados, mais reais a gente tem, mais real será o gráfico gerado, né? Isso. Pronto, obrigada. Valeu, Carlos. Ok, valeu. Jeane, você está quietinha hoje? Alguma dificuldade? Carlos começou a fazer, Neemias? Beleza. Ok, mas fez as anotações, Jeane? Para na hora de fazer, lembrar desses pontos que a gente foi falando? Pronto, beleza. Tá no YouTube? Não entendi nada, Kaique. Carlos perguntou se a aula vai ficar gravada. Ah, sim, no YouTube, mas eu ainda não disponibilizei nenhuma aula dessa disciplina, na verdade, no YouTube. O Carlos está rindo, porque 2 horas depois você respondeu ele. A internet aqui não é parceira, não. Acontece, ainda mais em tempos de chuva.
A minha assistência técnica ajuda que não tem relação nenhuma a chuva com a internet. Mas, por incrível que pareça, toda vez que chove, a gente fica na... Oi, cortou tudo que você falou aí agora. Se você falou comigo, cortou tudo. Quando chove, falta energia. Esse nosso sistema, né? É um problema. Orolândia, depois de Jacobina. Já ouviu falar? Você mora em Orolândia? Não. Só tô passando os tempos aqui. Aí, quando chove, falta energia aí em Orolândia? Já ouvi falar em Orolândia. O lugar das eólicas aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Como é que tá a questão da Covid por aí? Onde vocês estão? Quem tá em feira? Todo mundo aqui tá em feira, menos Kaique? Aqui em Orolândia não tem um caso ainda. Que bom que aí não tem caso. O Carlos está em feira, a Thierry também. Jeane está aqui em feira, Jeane? Teve um caso em Uburanas, que é uma cidade depois daqui, uns 60 Uburanas quilômetros. também já ouvi falar. Uburanas é até o nome de uma árvore, Uburana. Só que o caso da pessoa que teve, que é um caso só, chegou de viagem, aí já chegou em isolamento. A prefeitura já deixou isolamento. Ótimo. Na minha cidade também, lá em Cruz das Almas, foi assim. Só que agora os casos já aumentaram para 4. Deixa eu falar, eu vi também uma reportagem falando... tá aí a Amélia Rodrigues, beleza. Aí, Amélia, como é que tá? Tem casos, Jane? 5 casos? Caramba, a Amélia é aqui perto, né? É relativamente pequena, 5 casos. A gente, por enquanto, né? Lá na minha cidade tá com 4 casos, por enquanto. A gente... eu vi uma reportagem falando que nós somos o próximo país bomba, né? Devido ao nosso tratamento com a doença. O povo bem tá ligando. O povo bem tá ligando. Nem tá ligando. Eu não sei se confirma fala. a notícia, mas Israel conseguiu encontrar o anticorpo, não foi? Não, o anticorpo se encontra. Agora a teste, a validação, né? Porque a vacina não pode só ser válida para um grupo de pessoas, ela tem que ser válida para a maioria. Então, tratar de encontrar um anticorpo, todos os grupos de pesquisa com renome, com qualidade, né? Aqui em São Paulo, no INCOR, aí tem um instituto também lá nos Estados Unidos, que é específico para a virologia. Eles têm o anticorpos, né? Tem a proteína, estão fazendo testes. Agora, validar essa vacina é um processo maior. Aquele baiano que é chefe aqui do INCOR, né? Eu assisti 2 reportagens com ele. Ele falou que a previsão de validação da vacina não antes do final do ano que vem, né? Só ano que vem para voltar à normalidade, sem casos, mas exatamente. E a gente só vai voltar à normalidade total quando a gente tiver a vacina. Certo? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar a uma normalidade parcial quando as cidades passarem pelo pico, né? Ou quando essas pessoas forem atingidas pelo Covid de uma forma gradativa, que a maioria das pessoas, com uma boa parte da população, já tenha pego o vírus, já tenha passado por esse processo. Carlos, a gente vai estar... Eu estava esses dias brincando, né? Eu nem comentei isso com meu esposo, que é psicóloga. A psicologia estava tão batida ultimamente, né? A gente até comentava assim, todo mundo quer ser psicólogo não vai dar dinheiro. Mas depois desse processo aí mundial, eu acho que vai ser uma profissão que vai ser... O pessoal vai ter emprego agora, viu? Vai ter atendimento. A normalidade mesmo só daqui a alguns anos. Eu acho que só após a vacina, né? Como foi o caso de outras doenças que a gente teve, a gente passou por esse processo, após o processo de vacina, que as pessoas vão ganhar confiança, voltar à atividade normal. E mesmo assim, as relações de comércio, de economia, elas não vão ser afetadas significativamente, né?
Tá, estamos ficando doentes mentalmente. Estamos sim. Primeiro mês a gente tirou de letra, mas segundo, terceiro é bem complicado. Com certeza, o Pro. Carlos, cuidado. Vamos manter o foco nos estudos para a gente aproveitar esse tempo para estudar. Fale, Kaique. Fale, Kaique. Eu vou indicar um filme para vocês. Sim, gente, como é que tá o andamento do exercício? Tá tranquilo aí? Estão fazendo, desenvolvendo? Então, nenhuma dúvida por enquanto, né? A gente já vai encerrar a aula. Falando em filme, Kaique, você ia começar a falar comigo? Aí eu te cortei. Falou sobre psicologia e a área de saúde mental. Sim. Eu tenho certeza que vão ser bons anos para os psicólogos em termos financeiros e muito trabalho para eles, né? Aí a gente vai e volta, né? Me passou isso agora pela cabeça, porque a economia foi afetada e gastar dinheiro com psicólogo, infelizmente, não é prioridade da realidade. Eu acho que a gente vai ter muito mais pessoas afetadas, e aí a gente precisa de uma política pública que o governo valorize esses profissionais e contrate no sistema de saúde, né? Se for se isso chegar, se o SUS, se o Ministério da Saúde identificar como uma demanda da população, uma grande demanda da população, eu acho que se o governo não tomar a frente e fizer esse processo de identificação dessa problemática e contratar os profissionais para atender a população, porque fazer atendimento psicológico passa de longe da prioridade da população, né? Ainda mais com a economia afetada. Se você tem a redução na sua renda, você vai preferir manter seu filho na escola privada, vai preferir se alimentar bem, vai preferir, né, economizar por outras coisas. Até, eu digo, não só essas coisas, mas coisas primordiais, né? Vai pagar seu aluguel, ou sei lá, do que pagar seu psicólogo. E aí é que tá o problema. Ô, gente, 12h10, faltando 5 minutinhos. Alguma... Ô, Pro. Oi. Aqui, no segundo momento que a gente está fazendo, qual seria a área da bacia? Seria o mesmo da outra? A mesma bacia. A gente está tratando da mesma bacia. Né? Tratando dessa mesma bacia, com essa chuva similar àquela, só que agora é de 4 horas, onde cada hora tem uma intensidade de chuva. Então, é a mesma área da bacia. Tá? 200, né? Deixa eu ver aqui. 300. Pronto, 300 quilômetros quadrados, isso mesmo. Ô, Neemias saiu. Tchau, Neemias. Bom dia. Carlos, você tá bem? Oi. Você tá bem? Você falou que estava agoniado só em assistir, ver a aglomeração. Você tá se sentindo bem esses dias? Que bom, então. Se cuida, tá? Tenta focar em outras coisas. Ô, Pro, e quais são as unidades de medida também? Como, Altier? Quais são as unidades de medida? Tá, vamos lá. Eu coloquei no roteiro. Veja bem, escoamento superficial direto, como a gente multiplica por 3.600, então a gente consegue fazer a divisão de de metros cúbicos por segundo para tempo em segundo, né? Que esse 3.600 é esse fator de divisão. Então, esse escoamento superficial direto é em metros cúbicos. A lâmina útil, né? Eu peço para você eliminar em milímetros, mas veja bem, se eu divido
esse volume, que é em metros cúbicos, pela área em metros quadrados, certo? Então, eu tenho que transformar 300 quilômetros quadrados para metros quadrados, ok? Para dividir metros cúbicos por metros quadrados. Eu não consigo dividir metros cúbicos por quilômetros, certo? Então, fazendo essa transformação, essa lâmina útil vai sair em metros. Aí eu transformo para milímetros, que é o mais utilizado. E o déficit o coeficiente e o déficit são admissionais. Pronto, Entendeu, pronto. Sérgio? Respondi? Entendi. Já acabei aqui. Ah, ótimo. O Jeane já foi. Tchau, Kaique. Tchau. Kaique também saiu. Pode ser entregue no Excel. Pode ser entregue no Excel, Carlos. Certo? Se você fez, pode ser entregue. Ou Excel PDF. Tchau, Carlos. Bom dia. A UTR também saiu. Bom dia, gente. Até mais.